E hoje a gente vai falar do princípio 4, que é a polaridade. Ele diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse é o princípio da polaridade. Vamos entender o que ele quer dizer quando fala que os opostos são a mesma coisa. Tem um exemplo muito fácil que ajuda a entender o princípio da polaridade, que é o calor e o frio. A princípio parecem duas coisas opostas e diferentes, porém são a mesma coisa em extremos opostos. Nós podemos chamar essa mesma coisa de temperatura. Então, o que é calor e o que é frio? Quem consegue dizer exatamente o que é calor e o que é frio? Quando que o calor vira frio? Quando que o frio vira calor? São coisas que nós não conseguimos quantificar, porque pra gente poder falar se tá frio ou calor, a gente precisa de um referencial. Então, hoje, pra mim, o dia está quente, mas é em relação à minha temperatura corporal, né? Ao meu termômetro interno. Pra outra pessoa, o dia hoje pode estar fresco. Uma pessoa que vem do Nordeste, está acostumada com uma temperatura muito mais alta, vem aqui pro Sudeste e fala que tá frio, mas pra gente tá quente. Do mesmo modo como a gente vai pro Sul, sente frio, e o pessoal lá anda de regata e fala: bate, que frio que nada, tem que ver no inverno. O que eu quero dizer com isso? Que no princípio da polaridade, nós precisamos entender que as coisas, elas variam dentro de um grau, e que os opostos, na verdade, se completam, ou são ambos a mesma coisa. E a gente tem que trazer isso para diversos aspectos da nossa vida. Eu falei aqui, por exemplo, do calor, do frio, mas tem diversos outros aspectos que ele cita aqui que são extremos opostos de uma mesma coisa. Por exemplo, luz e obscuridade. Quando começa o escuro e quando começa a luz? Onde existe realmente uma faixa que separa? Isso vai de acordo com a percepção de cada um. Então, o princípio da polaridade hermética diz isso, que os extremos, na verdade, são representações opostas da mesma coisa. Se nós entendermos esse princípio, nós podemos juntar com os princípios anteriores que a gente já aprendeu e fazer o que eles chamam de transmutação mental. Lembra o princípio número 1? Que o todo é mente? Então, a nossa mente navega por entre esses polos. A gente pega também o princípio número 2, que é o princípio da correspondência, e o que tem dentro é o que está fora. Então, nós podemos ser influenciados por esse extremo e podemos influenciar esse extremo. Um exemplo é agir com o oposto. Através disso, a gente consegue. Então, se você tem uma situação, amor e ódio. Amor e ódio são a mesma coisa, a mesma vibração. Pegar o princípio 3 de vibração, tudo é vibração, é a mesma vibração em graus opostos. Então, o amor é a mesma frequência do ódio, só que num grau diferente. E também é fácil de ver essa mesma expressão. Do seguinte fato: quem aqui nunca teve uma amizade que ficou desgastada e depois virou ranço? E quem nunca teve uma má impressão, não ia com a cara de alguém, não gostava e pela convivência mudou e começou a ter simpatia por essa pessoa? A sua vibração não mudou, só mudou o grau dela. Só mudou o grau. É a mesma faixa de frequência em graus diferentes. É isso que a lei da polaridade quer dizer. Então, nós podemos sim transformar muita coisa através de interferência na polaridade. Se uma pessoa age com ódio perante a mim, o que eu posso fazer é agir com amor. E aí tem um detalhe legal, eu gosto desse exemplo, porque agir com amor não necessariamente significa você fazer papel de trouxa ou ser babaca. São coisas bem diferentes. Por exemplo, eu sou homossexual e tem gente que é preconceituosa. O preconceito é uma demonstração muitas vezes de ódio. E se uma pessoa por algum motivo me distrata, é rude comigo porque ela é preconceituosa, eu simplesmente não entro nesse grau de polaridade. Eu vou pro oposto. Eu falar: que pena, essa pessoa tem alguma coisa dentro dela que ela precisa resolver, porque pra mim não faz o menor sentido uma pessoa se importar com como eu levo a minha vida, porque não tem nada a ver, a gente não tem, né, uma proximidade, não tem um vínculo, não tem o porquê eu não convido ela pra vir na minha casa, eu não peço pra ela assistir o meu relacionamento, ela não fica comigo dentro do quarto assistindo o que eu faço entre quatro paredes. Então, por quê? E aí simplesmente eu não revido, eu não ataco de volta, eu não entro naquela mesma polaridade da frequência, muito pelo contrário, eu simplesmente mantenho a minha vibração de compreensão, que é uma faceta, do mesmo modo que o preconceito é uma faceta do ódio, a compreensão é uma faceta do amor. E nisso eu não acaloro, eu não taco fogo, eu não taco combustível no fogo, muito pelo contrário, eu jogo água.
aquela pessoa segue a vida dela e eu sigo a minha. E eu não preciso colocar aquilo, deixar aquilo inflamar de uma maneira que possa ficar incontrolado. Entendem o princípio da polaridade? O princípio da polaridade são os extremos, tá? E os extremos estão juntos dentro da mesma coisa. O livro ele faz algumas perguntas interessantes. Quando eu falei lá, quem consegue determinar exatamente onde acaba o calor e começa o frio? Ele faz outras perguntas, né? Onde começa o escuro e acaba a luz? Onde que começa o grande e termina o pequeno? O forte e o fraco? Branco e preto? Perspicaz e tolo? Alto e baixo? Positivo e negativo? Então, são extremos da mesma coisa. Entendendo o princípio de polaridade, é como eu falei, a gente pode usar os princípios anteriores. O princípio de que o nosso todo, ele é mental, então a nossa mente pode ajustar a nossa polaridade em resposta ao externo, e com isso nós podemos transmutar situações. Nós temos o segundo princípio, que é o da correspondência. Essa transmutação ocorre porque, assim como está dentro, está fora. Então, se eu mantenho a minha polaridade num grau do lado interno, eu acabo afetando o externo para que fique também nesse grau, fique correspondente. E do mesmo modo tem o princípio de vibração, que é o que a gente já viu, que é exatamente essa vibração. Estamos numa mesma faixa de vibração, eu posso mudar o meu grau para mudar o grau do outro. Tudo isso a gente faz a transformação. É um jeito de exercer magia de um modo extremamente mental. O hermetismo ele vai trabalhar a magia sempre de um modo muito mental, que, princípio número 1, o todo é mente. Exercício para vocês: busque entender e prestar atenção em qual polaridade você está e qual as polaridades das situações à sua volta. E aí perceba se você está entrando naquele grau de polaridade ou se você está conseguindo influenciar aquele grau para o seu interno. É um exercício muito legal para a gente poder manter o nosso entorno de uma maneira como nós desejamos e gostaríamos. Então, você é aquele que, numa situação de briga, entra na briga, ou você consegue ficar um grau acima disso e apaziguar a situação e se sair bem nela? Você perde o controle, ou você entra, chuta o pau da barraca e perde a razão no final? É um jeito interessante de olhar. Você pode se observar nesse quesito, seguindo essa lei de polaridade. Tá aí um exercício para vocês aplicarem e usarem. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.